Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do meu curso de PHP orientado a objetos. Eu sou o Bobrinho e nessa aula nós vamos conhecer os arrays no PHP. Os arrays são também conhecidos como arranjo de dados, vetor, sequência, matriz, enfim, tem diversos nomes. Eu vou chamá-los aí de arrays. É muito importante que você pratique bastante e domine a utilização do arrays, pois se você dominar e entender certinho como utilizar arrays, você vai ser um programador com muitos recursos na mão. Que os arrays nos permite aí, apesar de ser uma variável, guardar aí grande quantidade de dados e manipular de diversas formas. Então vamos direto ao ponto. Bom, para a gente criar um array, eu vou primeiramente aqui definir uma variável, vou dar o nome de frutas. E a ela, caso você tenha um PHP mais antigo, eu vou mostrar a forma mais antiga de se utilizar. Ainda é utilizada, no entanto, não é mais necessária, mas eu vou mostrar aqui. Então eu vou atribuir aí a minha variável frutas um array. E entre parênteses eu vou colocar os itens do meu array. Então eu vou colocar aqui entre aspas simples, por exemplo, vou colocar aqui uva, separo com vírgula, colocar aqui laranja, pera, enfim, aqui eu estou colocando só string, ou seja, texto, mas poderia ter número, enfim, o array pode guardar aí qualquer tipo de dado também, ponto e vírgula aqui para finalizar. Esta aqui é a forma antiga de se criar um array, no entanto, eu vou só selecionar os itens aqui, vou copiar e já vou deixar essa linha comentada, só para você saber que o array era criado desta forma aqui. No entanto, no PHP 5 a mais, foi melhorada aí a forma de criar arrays. Então agora eu simplesmente posso colocar aqui frutas e atribuir colchetes. E dentro eu coloco meus índices. Você viu que ficou uma forma mais simples. Os dois faz a mesma coisa, tá? As duas formas. No entanto, essa segunda forma aqui, que é a mais correta, é a que nós devemos utilizar. Bom, como é um array criado, quando nós criamos um array, nós acessamos ele através dos índices. Eu não posso chegar aqui, por exemplo, e dar um eco em frutas. Se eu vier aqui salvar, perceba que ele me gerou um erro aqui. Array para string. Então eu não posso dar um eco. A única forma de eu dar um eco aqui seria acessando o seu índice. Cada item aqui do meu array, ele começa sempre com o índice 0, tá? Então eu tenho aqui o índice 0, o índice 1, o índice 2 e por aí vai. Sempre começando do 0. Então se eu quiser exibir, por exemplo, laranja, é o meu índice 1. Coloco aqui 1. Então desta forma eu consigo dar um eco. Então Ctrl S para salvar. Está lá, laranja. Deixa eu aumentar o zoom aqui. Coloco aqui 2, acesso pera. Então eco diretamente só vai funcionar desta maneira. Mas eu criei o meu array. Se eu quiser colocar mais itens ali, basta vir aqui, por exemplo, e colocar, por exemplo, frutas, colocar colchetes e igual. Agora eu coloco a minha opção. Agora eu colocar entre aspas duplas, não vai fazer diferença nenhuma. Eu vou colocar aqui manga, por exemplo. Se eu vier agora e acessar aqui o índice 3, Ctrl S, está lá manga. Então eu adicionei mais um item ao meu array. A gente vai ver mais sobre manipulação de arrays. É importante que você preste bastante atenção e pratique muito. E como que eu faço aí para visualizar o que está acontecendo aí? Nós vimos que, deixa eu até dar um HR aqui, para aí. Vou deixar ele em memória. Para a gente visualizar aí os índices do array, entender melhor como eles funcionam, existem três formas de fazer isso. E a primeira forma da gente visualizar aí o nosso array, nós temos aqui o nosso print R. Então, utilizando aqui o meu print R, vim aqui dar um Ctrl S para salvar, perceba que ele me exibe ali o array, e perceba que nós temos ali o índice 0, que recebe o valor uva, temos o índice 1, que recebe laranja, e por aí vai. Então, esta é uma forma de visualizar também. Deixa eu dar aqui um HR. Abaixo temos outra forma também de visualizar aí o que está acontecendo no nosso array, que é através do vardump. O meu vardump está ali frutas. Vamos Ctrl S para salvar. Está ali também para mim. Deixa eu diminuir o zoom aqui, que agora eu vou precisar diminuir. Então ele exibe a mesma coisa, só que de uma forma mais legível. Eu, particularmente, trabalho sempre com vardump. Mas é importante que você saiba como você pode visualizar de diferentes formas. Então ele fica ali para mim de uma forma mais nítida. Eu consigo ver o tipo de dado que está sendo manipulado ali. Todos aqui são string, mas se eu pegar e mudar, por exemplo, o pera, eu vou colocar aqui o 33, é um número inteiro. Perceba que aqui no Vardamp ele coloca ali para mim o tipo de dado inteiro. São alguns detalhes, mas que pode fazer a diferença aí para a gente manipular aí nossos dados. Deixa eu dar um Ctrl Z, eu vou voltar. A gente já sabe como ver os tipos de dados. E outra forma da gente ver o que está acontecendo no nosso array, deixa eu dar aqui um eco, é utilizando o comando pré. Então você pode vir aqui dar um eco utilizando a tag pré, que eu vou utilizar a tag pré, e dentro você coloca ali um print R. Por ser a última linha, eu não preciso fechar aqui a tag preta, mas o ideal é que você venha aqui também, se estiver utilizando em outro lugar, e fecha aí sua tag pré. Se eu vir aqui e der um Ctrl S para salvar, perceba que ele também me exibe ali o array, só que de uma forma mais legível, diferente do primeira visualização ali. Então essas são as formas que você pode estar visualizando seu array
e vendo aí qual é a melhor forma que você vai utilizar, a forma que você mais gosta de utilizar e mais se identifica aí. Agora que nós vimos aí como debugar nosso array, perceba que as formas que nós utilizamos aqui de print e vardump é somente para a gente debugar. Isso aqui é só debug. Sendo um projeto real, para exibição para o usuário final, você não vai utilizar dessa forma. Você vai utilizar aqui o primeiro eco, que é o único que está sendo exibido ali para a gente. No entanto, ele está exibindo um item só do nosso array. Mas, normalmente, nós recebemos arrays de banco de dados, de formulários, e são uma grande quantidade enorme. E a gente utiliza isso normalmente para fazer uma paginação, enfim, diversas finalidades. Então, é importante que a gente saiba percorrer o array inteiro e visualizar o que está retornando para a gente aí. Então, vamos lá. Existem algumas formas de fazer isso. Deixa eu dar um espaço aqui. A primeira delas, nós vamos utilizar o for. Dificilmente eu utilizo o for. Existe o for each, que a gente vai ver já já, que é utilizado para trabalhar com array. No entanto, é possível também exibir os dados do nosso array utilizando o for. Então, vou mostrar aqui, pedindo. Então, o nosso for vai dar variável i. Vou colocar aqui, iniciar no 0. Enquanto o meu i for menor, eu vou utilizar uma função aqui, count, do array mesmo, quanto for menor que count fruta, ou seja, menor que a quantidade de itens do meu array. A gente vai ver mais sobre isso, não se preocupe, é só para você entender aqui. Então, incrementa aí o meu variável i. Percorri todo o meu array aqui, agora eu quero simplesmente exibir os dados. Então eu venho aqui e dou um echo. A minha variável aqui vai ser o índice. Se eu pegar aqui e deixar assim, Ctrl S para salvar, deixa eu dar um HR aqui abaixo, não complica, né? E aqui vou concatenar com BR. Ctrl S para salvar novamente e tá ali. Então eu tenho 0, 1, 2, 3. Esses itens aqui para mim está exibido em tela, certo? Então com I aqui é o meu índice, caso eu queira exibir. E posso exibir também somente os meus itens. Aqui eu vou concatenar aqui com... Até que eu deixar um espaço aqui. Vou colocar aqui frutas no meu índice I. Não Ctrl S aqui para salvar. Percebe que agora sim eu estou exibindo meu, que é o índice, e cada item do meu array. Aqui acima eu utilizei a função count. Como eu sei quantos itens tem aqui, por exemplo, se eu colocar aqui 4, daria a mesma coisa. Mas se eu venho aqui e coloco, por exemplo, 5, tá? Vai me gerar erro, certo? Porque eu não tenho índice 4 lá. Então, por isso que eu gosto de utilizar a função count para me percorrer um array inteiro. E no começo, a utilização de arrays parece bem complicado, no entanto, a gente vai trabalhar muito para que você possa entender bem. É importantíssimo dominar arrays. Uma outra forma de fazer a mesma coisa e visualizar aqui os itens é utilizando for each. Então eu tenho aqui, deixa eu dar aqui um HR, deixar em memória. Eu tenho aqui então o meu for each. No meu for each eu vou pegar então o meu array frutas, as, e vou colocar aqui, esse nome eu posso dar qualquer um, mas eu vou colocar fruta. Isso aqui quer dizer mais ou menos, pegue o array fruta como fruta. Mais ou menos assim, para ficar mais fácil. Então aqui eu posso simplesmente dar um echo em fruta, concatenar aqui com o BR, com Ctrl S para salvar. E tá aí os itens do meu array sendo exibidos. No entanto, aqui eu não posso pegar, por exemplo, e querer exibir o índice. Por exemplo, colocar, por exemplo, 0 ou algum, ele vai limitar a quantidade de letras ali. Mas e se eu quiser exibir utilizando o for each, a mesma coisa que eu fiz aqui em cima. Deixa eu aqui dar embaixo um HR, dar mais um espaço. Mais um espaço aqui. Então eu posso utilizar a chave também. Nosso for each permite para isso. Então eu vou utilizar aqui o for each. Vou pegar o meu array frutas. O que? As como? Vou pegar aqui a chave e vou pegar aqui o valor. No mundo da programação se vê isso aqui muito como, onde eu coloquei chave, é chamado também de key, tá em inglês, ou simplesmente a pessoa deixa um K. E aqui é value, normalmente as pessoas deixam somente um V. Eu acho mais fácil de aprender utilizando chave e valor, se eu sei exatamente o que está acontecendo. E aí eu simplesmente posso vir aqui e dar um echo, por exemplo, se eu quiser ver as chaves, vou concatenar aqui com o hífen e exibo o meu valor. Concateno aqui com um BR. Ctrl S para salvar e tá ali. Deixa eu até diminuir o zoom aqui um pouquinho. Tem um resultado que nós fizemos aqui com for. Tanto com for a gente escreve bem mais, certo? Fica mais confuso. For each fica de uma forma mais simples, mais legível, mais elegante. Mas você pode exibir aí, você viu que a gente pode percorrer o array e exibir ele de diversas formas. Descendo aqui abaixo, nós vimos aqui, esse nosso array que nós estamos criando, deixa eu subir aqui. Esse aqui é um array relacional, ou seja, ele adiciona índices aos nossos itens. Eu também posso adicionar itens manualmente, por exemplo, aqui em frutas eu posso chegar aqui e colocar o índice 5, por exemplo. Ctrl S para salvar
Perceba que eu coloquei aqui o índice 5 e ele me gerou um erro ali. Por quê? Porque eu não tenho definido esse índice. Se eu coloco aqui que ele é o índice 3, aí dá certo. E eu posso criar outros itens aqui também, definindo, caso eu queira, né? Então, deixa eu ver aqui abaixo, posso definir outros itens também, adicionar eles ou lá acima também, não tem importância. Para salvar e ele adiciona ali para mim. Então você pode definir os itens manualmente sem nenhum problema. A gente só tem que tomar cuidado para não colocar um índice que não existe. Por exemplo, se eu vim aqui e coloco o índice 6, está faltando um índice. Vai me dar erro ali, certo? Não existe aí, não foi definido o índice 4. Basta tomar cuidado com isso aí também. A gente vai praticar bastante isso aqui. Então, esses arrays aqui que a gente criamos, esse é um array relacional, ou seja, ele relaciona índices automaticamente aos nossos itens. Outra forma de criar arrays, deixa eu descer aqui abaixo. Deixa eu deixar aqui memória 1HR para que não atrapalhe a gente. Descer aqui também a minha barra de rolagem. Então eu vou criar aqui, por exemplo, um array chamado usuários, entre colchetes, e vou atribuir os índices aí. Nesses meus itens agora eu vou associar os meus índices aos meus itens. Por exemplo, vou colocar aqui o índice nome, que vai receber abobrinha. Vou criar aqui o índice idade, que vai receber 22. Então criei aqui meu array. Esse é um array associativo, porque eu estou associando índices aos itens. Outra forma que você pode fazer para ficar mais organizado aqui e dar o mesmo resultado é se organizar melhor aqui. Você pode dar um enter aqui, pode dar um enter aqui e um enter aqui. Você viu que no final aqui não precisa colocar uma vírgula. Você pode seguir a sequência e criar quantos itens você quiser. Então, se eu quiser criar um índice, mais um índice aqui no final, coloco vírgula ali, venho por exemplo aqui, crio aí o índice site, que vai receber www.bobrinha.com. Então criei aqui o meu array associativo. Uma coisa que eu posso fazer também com os arrays é extrair e transformar os índices em variáveis. Por exemplo, tem um comando aqui chamado extract. Então eu vou extrair os itens do meu usuário e a partir do momento que eu uso isso, os meus índices se tornam variáveis. Então eu posso fazer o seguinte, posso vir aqui, por exemplo, dar um eco em meu nome é nome. Perceba que já se transforma em variável. Tenho que idade, anos, e meu site é site. Deixa eu descer aqui a barra de rolagem. Então, se eu vier aqui dar um Ctrl S para salvar, descer aqui o navegador também, perceba que está ali, ó. Meu nome é Bobrinha, tenho 22 anos e meu site é bobrinha.com. Certo? Então, utilizando aí o comando extract, você pode extrair os índices e trabalhar com eles aí como variáveis. Isso aqui facilita muito a gente trabalhar com grandes volumes de dados. Uma coisa que a gente pode fazer também no array, só para você saber e já ir treinando, por exemplo, você pode manipular eles de diversa forma. Por exemplo, posso pegar aqui o meu meu array usuário, posso pegar aqui o meu índice idade, e, por exemplo, posso pegar ele aqui e acrescentar mais 10. Ctrl S para salvar. E está ali 32. Então você pode manipular os itens também através de seus índices. A gente vai continuar trabalhando com arrays. É importante que você crie vários tipos de arrays. Já vai pegando a prática. E como eu falei, se você conseguir dominar arrays, você vai ser um programador com muitos recursos na mão. E com certeza vai facilitar muito o seu trabalho. No começo é meio complicado, tá? É difícil compreender essa utilização. Mas depois que você entender aí a sua exibição, a sua lógica, o seu manuseio inicial, pode ter certeza que você vai entender aí como é importante dominar arrays. Então espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.